Vamos achar o Estreito de Bab el-Mandeb, tá vendo? Esse é o continente africano, esse é o continente asiático, essa Michord aqui é o continente europeu. O Estreito de Bab el-Mandeb conecta o Golfo de Aden, que é uma parte do Oceano Índico, ao Mar Vermelho. E é através do Mar Vermelho, tá vendo? Que se chega ao Canal de Suez. O Canal de Suez, por sua vez, conecta o Mar Vermelho e, portanto, o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. Para você fazer uma viagem hipotética, digamos, na Itália, você sai da Itália, aí você avança aqui, atravessa o Canal de Suez, atravessa o Mar Vermelho, entra no Golfo de Aden e touché, chegou em Mumbai, uau, certo? Agora, o povo se esqueceu que, veja aqui a situação de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb está aqui. Bab el-Mandeb fica exatamente entre o Iêmen e o Djibouti. No Djibouti temos uma enorme base militar chinesa, grande. E aqui nós temos os nossos irmãos um pouco nervosos, os Houthis. Quero que vocês reparem a distância. Essa é uma ilha do Iêmen. E esse é o ponto mais próximo do litoral do Djibouti. São 22 quilômetros. É muito perto, gente. 22 quilômetros. A maior parte é rasa, então a parte onde os navios passam tem que ser basicamente aqui, ó. Fechou isso aqui, e 22 quilômetros, muitos mísseis alcançam mais que isso. Muitos mísseis, muitos torpedos. E submarino pode ficar aqui, ó. Tá vendo? Nessa vala, esperando. Se o navio de um país hostil, vamos colocar um país hostil aqui, vamos localizar um país hostil. Opa, aqui está um país hostil. Tem um país hostil que tem um porto exatamente junto ao Mar Vermelho. Ah, é o porto de Eilat. Eilat tem um porto grande. Ó, o porto de Eilat. Só que esses navios aqui é coisa do passado. Não tem navio aqui mais em Eilat, não. Você sabe por que não tem navio no porto de Eilat? Eilat, vocês estão vendo, né? É uma cidade de um país hostil. O país hostil está massacrando pessoas aqui, ó, crianças, médicos, está fazendo arregaça nesse território aqui, ó, chamado Gaza. Isso aqui é Gaza. Ou melhor, era Gaza, né? Aqui, durante essa filmagem, ela foi feita quando? Não sei se as casas ainda estiverem inteiras, foram feitas antes de começar o massacre, né? Pelo jeito as casas estão inteiras, então isso aqui foi feito antes deles serem massacrados pelo país hostil. Então o país hostil massacrou isso aqui. E normalmente esse país hostil massacrava muitos palestinos, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Massacres diários. Primeiro massacre em 1948 com a Nakba, depois nós tivemos um massacre em 1956 com a Guerra de Suez. Suez é esse canal. Aqui, já falamos. Depois tivemos a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Depois Yom Kippur, em 1973. Depois nós tivemos um massacre horrível no Líbano. O Líbano está aqui. Os massacres de Sabra e Shatila. Foi um horror, gente. Um horror. Horror. Os massacres de Sabra e Shatila. Foi mais um massacre, né? Depois nós tivemos a primeira intifada. Tivemos a segunda intifada. E aí os ataques contínuos contra Gaza. As operações chumbo derretido. Essa é a quinta. Mas essa está sendo especialmente perversa e cruel. Coisas horríveis têm acontecido. Então, o bravo povo desse país, o Iêmen, resolveu se levantar. Não só porque eles apoiam o Irã na luta a favor do povo palestino. Esse é o Irã. O Irã é bem grande, tá vendo? O Irã é enorme. O Irã é bem grande. Não só apoiam o Irã na luta do povo palestino por liberdade, por tomar de volta as terras que foram roubadas pela ONU e entregue a europeus de religião judaica, para eles fazerem lá uma entidade colonialista, como o Estado hostil, mostrando novamente o Estado hostil. O Estado hostil, como a gente viu, ele vinha massacrando o palestino vez após vez. Mas recentemente, Bibi Netanyahu, um fascínora, ele estendeu o ódio dele contra todos os árabes. Mas ele não estava satisfeito em estender o ódio aos árabes. Ele declarou guerra aos muçulmanos. Isso foi um erro. Deixa eu explicar para vocês porque foi um erro. Tá vendo? Esse é o Mar Negro.
esse é o Mar Egeu, parte do Mediterrâneo. Para você passar do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, você tem que passar por esse estreito aqui, Bósforo. Istambul é uma cidade linda, já estive lá, com a graça de Deus. Obrigado, Pai. E esse aqui é o Estreito de Dardanelos, controlado por muçulmanos. Você não vai para o Mar Negro sem a Turquia deixar, porque você está passando dentro da Turquia, certo? Bósforo, Dardanelos e o Mar de Mármara inteiro pertence à Turquia. Então, sem a Turquia você não entra. E a Turquia recentemente fechou tanto o Bósforo quanto o Dardanelos aos navios da OTAN, que agora não pode chegar nem a Bulgária, nem a Romênia. Ok. Mas, fechando-se o estreito de Bab el-Mandeb, nenhuma nação do país hostil ou de nações que apoiam as hostilidades pode atravessar aqui. Mas o estado hostil continuou escalando, até que esse país aqui, ó, tá vendo esse país aqui? Ele chama Malásia. Malásia controla essa passagem aqui, o Estreito de Malaca. E a Malásia fechou o Estreito de Malaca a qualquer embarcação do país hostil, para o país hostil, desde o país hostil, de empresas do país hostil, de pessoas do país hostil, conectada ao país hostil. Você pode falar, bom, mas tem a Indonésia, só que a Indonésia odeia o país hostil ainda mais. Então, sem poder passar mercadorias, digamos, da China, do Japão, da Coreia ocupada pelos Estados Unidos, pelo Estreito de Malaca, considerando que a Indonésia os odeia, eles vão ter que fazer uma volta bem grande pela Austrália. Então, se ao invés de fazer isso, tá vendo isso aqui, você tiver que fazer isso, você gasta o que? Uns 5, 6 mil quilômetros a mais. E vamos continuar, né? Como você não pode mais usar os países hostil, não pode mais usar Bab el-Mandeb para fazer isso, você tem que dar a volta aqui, ó, pelo Cabo da Boa Esperança, igual na época das caravelas. Pior, que tem um país roubado da Colômbia chamado Panamá. Panamá tem um canal também. Esse não é controlado por muçulmano, não. Malaca é, Bab el-Mandeb é, Suez é, Bósforo é, Dardanelos é, mas esse não. Só que tem um problema. Esse canal aqui foi feito mais de 120 anos atrás. É um canal antigo, velho. Não passa grandes embarcações. E nem as pequenas andam passando. As que foram feitas para passar aqui estão todas velhas, nem tem mais seguro. Para terminar de lascar, houve uma seca. Está tendo uma seca feroz nesse país. Qual que é o resultado? O resultado é que, para passar por esse canal, ao invés de fazer, por exemplo, vamos pegar da nação que apoia o país hostil. A nação que apoia o país hostil roubou esse pedaço da Colômbia, assim como a Inglaterra está tentando roubar esse território aqui. Ó, esse território aqui chama Essequibo. Tá vendo? A Inglaterra tomou esse território aqui, que era da Colômbia, e passou para esse pedacinho que eles tinham comprado do Suriname, que era a Guiana. Então eles roubaram não só o Essequibo aqui, mas como essa área aqui, ó, Tigris. Agora o Suriname que é Tigris de volta, e a Venezuela que é o Essequibo de volta. Mas voltamos, assim como a Inglaterra, os anglo-saxões têm esse hábito, né, de roubar terras, que horror. Olha só aqui o que os Estados Unidos fizeram, ó. Isso aqui era México, 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 isso aqui era México. Roubou todo isso do México. Os anglo-saxões têm esse hábito horroroso de roubar terra. Enfim, os Estados Unidos roubaram esse pedaço da Colômbia e criaram uma nação títere chamada Panamá, para fazer o canal. E aí, a ideia do canal era encurtar a distância entre Nova York e Los Angeles, Califórnia, né? Ó, aqui está a Califórnia, aqui está Nova York. O caminho é esse. Só que com esse canal seco, secando, digamos que a distância aumentou. O Brasil vai ter que fazer isso aqui, ó. 12 mil quilômetros a mais, passando pela terrível, cruel passagem Drake. O mar aqui é feroz. A situação para os amigos do país hostil está horrível, está horrível, está horrível, está horrível. Para o país hostil também a coisa está muito complicada. Mas aqui se planta, aqui se colhe, e quem está fazendo a colheita é o povo do Iêmen. Como eles colhem? Digamos, eles estão entregando ao mar embarcações do país hostil ou de nações que apoiam o país hostil. Em resumo, a história é essa.
Gente, isso é importante por um motivo incrível, né? Olha só, tá todo mundo brigando por rotas que conectem o Pacífico ao Atlântico, certo? A China tem alguns projetos muito interessantes. Fazer um canal no Estreito de Krai e abreviar em 2 dias a viagem sem ter que passar pelo Estreito de Malaca, certo? Então, você pega aqui um porto chinês, né? Qualquer, vamos pegar Shenzhen, que é um grande porto, vai até aqui e corta caminho pelo Estreito de Krai, segue pelo Golfo de Bengala, pelo Mar Arábico, aqui está a região problemática de Bab el-Mandeb, entra pelo Mar Vermelho, aqui está o Canal de Suez, e aqui você chegou ao Mediterrâneo, e do Mediterrâneo chegou no Atlântico. Perfeito. Essa é uma tentativa chinesa de fazer o comércio. Esse mapa aqui está exagerado porque a projeção de Mercator, ela não dá uma ideia das distâncias reais. Mas o fato verdadeiro é que a alternativa russa é muito melhor do que essa ligação ferroviária. A alternativa russa é simplesmente fazer esse caminho pelo norte. Olhando assim, parece que a distância é maior, mas não é. Isso acontece porque, repito, a projeção não ajuda. O caminho pelo norte economizaria pelo menos 4.000 quilômetros para a China, para o Japão e para a Coreia. É a rota do norte. O aquecimento global, né, a mudança climática, favorece a Rússia e a abertura dessa enorme e importante rota comercial potencial. Isso alteraria de maneira dramática o papel geopolítico da Rússia no comércio mundial e, portanto, na geopolítica do planeta inteiro. As possibilidades de desenvolvimento disso, não apenas para a Rússia, como para os países do Extremo Oriente, são extraordinárias, porque limitaria enormemente a capacidade de dano que os Estados Unidos poderiam causar por controlar rotas de passagem importantes. Na verdade, os Estados Unidos nem controlam mais essas rotas, né? Acabaram de ser expulsos de Bab el-Mandeb pelos Houthis. Os Estados Unidos não têm esse poder todo. A questão agora é simplesmente a economia de combustível mesmo. É mais rápido e mais barato dar a volta pelo Ártico. O futuro grande caminho geoestratégico não é nem a iniciativa Cinturão Estrada da China. É a nova Rota do Norte controlada pela Rússia. Saudações. Eu gostaria, por gentileza, que vocês analisassem esse mapa aqui da Rússia. Por quê? Olha o seguinte. A cidade de Yakutsk pode ser conectada por hidrovia pelo rio Lena até o mar de Leptev, que é um mar do Oceano Ártico. Uma ferrovia pode ser construída sem grandes dificuldades até a cidade de Neriungri, conectando o país com a Transiberiana. Da mesma forma, olha isso aqui. Esse pequeno estreito aqui, ó, é um estreito de apenas 6 quilômetros. Os russos estão considerando fazer um túnel. Esse túnel conectaria Yuzhno-Sahalinsk e toda a ilha de Sahalina até a ferrovia Transiberiana. Perfeito? A Transiberiana basicamente atravessa toda a Sibéria e conecta a Sibéria, Vladivostok, na verdade, né? Aqui Vladivostok, que está conectada com a China e a Coreia do Norte, até Moscou. E de Moscou a São Petersburgo você tem grandes ligações ferroviárias, hidroviárias. De Moscou também é possível facilmente ir até Rostov-na-Don, que está conectado ao Mar de Azovsk. É possível chegar nesses territórios que atualmente são Rússia, e é também possível chegar até Astrakhan, junto ao Mar Cáspio. Isso tudo pode ser feito conectando ferrovia e hidrovias. Você conecta o Pacífico, o Ártico, o Báltico e o Negro, que fazem parte do Oceano Atlântico, além do Mar Cáspio, e, portanto, até o Irã.
essa conexão ferroviária seria extremamente útil para o desenvolvimento da Rússia. E, na verdade, faltam muito poucos trechos para ela se completar. Olha só, já existe uma ligação ligando Dudinka, bem junto, observem só, ao Mar de Kara, certo? Essa cidade aqui, ó, Salehard, também já está ligado por via ferroviária até Khanty-Mansiysk. Isso aqui liga até Tomsk. Khanty-Mansiysk liga até Tyumen. Então, o que eu estou dizendo? Se vocês prestarem atenção nisso aqui, o que a gente vê é uma sequência de ferrovias. Olha só, ferrovias. Agora vamos dar uma parada aqui. Deixa eu mostrar outra coisa. Hidrovias. Ó, é possível uma ligação hidroviária pelo OB, uma ligação hidroviária pelo TAS, uma ligação hidroviária pelo Lena, uma ligação hidroviária pelo Amur, uma ligação hidroviária, que na verdade já existe, né? Já existe conexão hidroviária entre o Mar Báltico e o Mar de Barents, portanto, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico. Também já estão conectadas. Essa ligação aqui via o rio Dívida do Norte até o Volga. Na verdade, o Volga leva até o Mar Cáspio, mas ele já tem uma ligação hidroviária com o Don, certo? A cidade de Moscou está conectada por hidrovia ao rio Volga, que se conecta ao Mar Cáspio e se conecta ao Mar de Azov e, portanto, ao Mar Negro e Mar Báltico, que fazem parte do Oceano Atlântico. Então, na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma série de ligações norte-sul. Em azul, as ligações hidroviárias, né? Dvina, Volga, Don, Ob, Lena e Yenisei. Aqui o Yenisei. Peraí, vamos pegar o Yenisei. O Yenisei está aqui, ó. Yenisei através de Dudinka. Perfeito? Então, através de ligações norte-sul, vamos repetir? Olha. Você tem conexões via rios, que podem ser complementadas com conexões via terra. Essas conexões podem conectar o Oceano Ártico, o Atlântico e o Pacífico entre si. Norte e sul, você faz ferrovias leste e oeste e você conecta toda a Rússia. Por que isso é importante? Olha, isso é importante por um motivo simples que eu vou demonstrar aqui agora. Os dois mapas anteriores, querendo ou não, nos enganam um pouco. Vamos considerar a capital da China, Beijing. E aqui vocês podem ver que essa cidade é Glasgow, capital da Escócia. O que quer dizer que Londres está aqui. Certo? Londres está aqui. Paris está aqui. Berlim está aqui. Roterdã está aqui. Esse é o coração da Europa. Então, se você vai da capital da China ao coração da Europa, vamos tentar ver aqui como é o caminho. Você passa pelo Mar Amarelo, Mar da China Meridional, Mar da China Oriental, perdão, Mar da China Meridional, atravessa o Estreito de Malacca, Golfo de Bengala, Oceano Índico, Mar Árabe. Aqui é o famoso Bab el-Mandeb. Você segue pelo Mar Vermelho e aqui você pega o Mediterrâneo. Aqui você chega em Portugal e Espanha. Pronto. Esse caminho azul é o tradicional, a rota pelo sul. Agora eu vou mostrar para vocês, de maneira resumida, o que seria a iniciativa Cinturão e Estrada. É interessante. Você passa pela Ásia Central, pelo Irã, ou pela Ásia Central,
E a Rússia? É mais curto, é mais rápido, muito mais rápido, ainda mais se você considera trem de alta velocidade. Não tem nem comparação. Um navio cargueiro, porta-container, faz em média 25 km por hora. Um trem de alta velocidade, velocidade de cruzeiro, faz 250 km por hora. Então, além da distância ser a metade, a velocidade é 10 vezes maior. Então, a velocidade seria incrível em comparação com o caminho tradicional. Por isso, a iniciativa Cinturão Estrada é extraordinária. Ok? Isso é indiscutível. É extraordinário. Só que tem um problema. O custo é elevadíssimo, seria de trilhões de dólares. E atravessaria regiões que não são necessariamente conhecidas pela razoabilidade dos seus sistemas políticos. Regiões que podem ser complexas, muito complicadas, certo? Então, você tem um custo político, você tem um risco estratégico e você tem um custo econômico devastador. Mas existe uma alternativa? Claro que existe. E ela é explicada pelos nossos vídeos anteriores. Você sai pelo mesmo Mar Amarelo, entra pelo Mar do Japão. Repara, Tóquio está aqui, Seul está aqui. E você simplesmente dá a volta pelo Ártico. Se você reparar, o caminho vermelho é muito menor do que o caminho azul. A mudança climática, o derretimento do Ártico, favorece enormemente a Rússia. Essa é uma região controlada pela Rússia, então não tem estabilidade política. Aqui a mão de aço e plutônio dos russos garante a segurança. Certo? Esse trecho todo aqui, a segurança está garantida. Isso aqui tudo, a segurança está garantida. O custo é imensamente menor do que esse, porque, essencialmente, cada dia de navegação pelos mares custa de 200 a 250 mil dólares. Então, se você economiza 10 dias de navegação, você está economizando de 2 a 2,5 milhões de dólares por navio, por viagem. Uau! A Rússia tem tudo para se transformar numa potência geoestratégica. Essa é a importância da Rota do Norte. É ela que tem o potencial de mudar tudo. E mais, camaradas. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. As ferrovias russas chegam até aqui. Certo? Transiberiana. Um túnel no Estreito da Tartária pode conectar a ilha de Sakhalina, Transiberiana, e um túnelzinho que tanto o Japão quanto a Rússia tem condição técnica de fazer, pode conectar Tóquio e todo o Japão até a Europa sem ter que passar pelo mar. Pode usar a Transiberiana perfeitamente. A Transiberiana pode ser modernizada. A bitola é ótima. Com algumas modificações, você transforma a Transiberiana de uma rota que faz em média 120 km por hora para uma rota que faz 200 km por hora. Traduzindo, você não precisa de muito para transformar ela numa rede de trem-bala que concorre em condições de superioridade com a nova Rota da Seda. E é uma alternativa interessantíssima para a Coreia, que é a Coreia. Já vou colocar ela como futura Coreia unificada, né, capital Pyongyang, e com o Japão. O Japão e a Coreia podem se conectar por terra através da Rússia. Uau! Então, gente, está mudando tudo. E dessa vez não é mudar tudo para que nada mude. É mudar tudo para que tudo seja mudado. Finalmente. Ou, em outras palavras, graças a Deus. Inshallah. Ok? É isso.